No Brasil, as chances do filho de uma família que está entre os 20% mais pobres entrar para o grupo dos 20% mais ricos ao longo da vida adulta é de apenas 2,5%. Essa estimativa é do Atlas da Mobilidade Social, divulgado no final de julho, ilustra as dificuldades de se combater a desigualdade no país. Rankings internacionais, como o Relatório da Desigualdade Global, coordenado por economistas como o francês Thomas Piketty, colocam o Brasil na quinta pior posição entre 216 países, atrás apenas de África do Sul, Colômbia, México e Chile. Em países muito desiguais, uma parcela do potencial de desenvolvimento das pessoas é desperdiçada. Isso resulta em menos produtividade e menor capacidade de crescimento. E onde o nível de segregação é alto, mesmo as políticas públicas perdem efeito direto. Os mecanismos que contribuem para a alta desigualdade e baixa mobilidade social no Brasil é nosso tema de hoje. Sou Solange Monteiro e este é o Economia em 15, o podcast da Conjuntura Econômica. Hoje nossos convidados são o sociólogo Felipe Nascimento, do INSPER e da Fiocruz, e Daniel Duque, pesquisador do FGV-IBRE. Felipe é coautor do livro A Loteria do Nascimento. Filha do porteiro termina a universidade, mas não alcança filho do rico. Já Daniel é coautor do recém-lançado Os Custos das Desigualdades, uma carta às elites econômicas. Ambos têm o mesmo parceiro de escrita, Michael França, coordenador no INSPER. Bem-vindos. Felipe, o livro A Loteria do Nascimento foi eleito agora, em agosto, vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico 2026 na categoria Economia. Vocês trazem uma abordagem mais qualitativa da desigualdade, né, na obra, através de histórias, e parece que isso tem aproximado as pessoas do tema, não é? A gente meio que foi muito feliz na construção desse livro, tanto pela forma como a gente conduz essa discussão, que, diga-se de passagem, né, discutir mobilidade social no Brasil, a gente não inventou a roda, né, é um debate sustentado há muito tempo nos circuitos acadêmicos, mas a forma como a gente orientou esse debate nesse livro despertou uma adesão assim muito grande. Tem um ditado na internet que é muito popular de que nenhuma experiência é tão individual assim. Então talvez a gente tenha captado essa experiência coletiva e transcrito no livro. Vocês abordam elementos que podem afetar a capacidade de mobilidade social de pessoas de baixa renda e que não são exatamente financeiros. Do que se trata? Capital social é um tipo de recurso não material que é importante também nessa definição das trajetórias individuais. Se o indivíduo ele tem uma rede social influente, né, ou ele herda essas redes sociais, essas redes de contatos, ele tem a possibilidade de conseguir melhores oportunidades, ele tem a possibilidade de conseguir ter acesso a outros circuitos. Então, capital social é um elemento importante, mas há outros elementos igualmente importantes, como capital cultural, que é o repertório que você dispõe, por exemplo, o domínio sobre certos conteúdos, o domínio sobre certas formas de se portar, que também podem ser mobilizadas, por exemplo, numa entrevista. A forma como você se porta numa entrevista de emprego, a forma ou os conteúdos que você mobiliza ao conversar com um potencial chefe, entrevistador, pode ser visto de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, esse repertório, esse capital cultural, também é um elemento importante na concessão de certos acessos. Em participação no Festival Literário de Paraty, a Flip, em julho, Michael França também tratou desses mecanismos de desigualdade. Confira o que ele disse. Se a gente pegar vários cargos melhores no Brasil, que pagam mais, são mais socialmente reconhecidos, você vai presenciar ali a figura do homem branco de alta renda. Quando surge uma outra vaga ali nessa posição, há uma tendência natural desse homem branco de alta renda a indicar o outro homem branco de alta renda. Por quê? Porque a rede de contato dele é formada de homens brancos de alta renda. Se você chega em determinados meios da elite brasileira, eles vão querer discutir o quê? Música erudita, saber das suas experiências internacionais. E se você que seja um branco de origem mais favorecida, ou uma pessoa negra, aquele capital cultural é muito distinto do seu. E isso, dentro de uma corporação, faz total diferença. Você pode criar mais afinidade ali com o seu gestor, com a sua gestora, e rapidamente crescer, não ligado à sua capacidade, mas ligado a aspectos culturais e à rede de contato que você tem. Então, no livro, a gente discute, sim, o peso dos prêmios, dos recursos materiais, mas também discute a influência desses e de outros capitais
e a conjugação desses capitais nesse trânsito entre classes. Daniel, esses elementos que não são diretamente financeiros, eles tendem a pesar mais na desigualdade brasileira do que acontece em outros países? Em geral, países com estratificados totalmente, né, eles tendem a ter um elevado fator de capital social e cultural como explicador das desigualdades econômicas. Se você tem uma sociedade que tenha muito estratificada, isso dificulta você desenvolver talentos, né, na maior parte da população, e com isso você reduz o potencial de crescimento econômico. Isso dificulta o próprio papel das políticas públicas, né? Porque mesmo que a gente transfira renda, aumente impostos, ainda existe um fator para além dessas políticas diretas, né, de intervenção direta, que é a formação do mercado de trabalho a partir ali dos contatos, a partir das pessoas que você conhece, de quem você impressiona, etc., com quem você se casa, né? Michael e Felipe identificam que a maior inclusão de brasileiros no ensino superior, graças a programas como o ProUni, o FIES e a política de cotas, também trouxe maior frustração de expectativas entre aqueles que não alcançaram a vida profissional almejada ao investir em uma universidade. Ainda que a redução do prêmio salarial do diploma não seja exclusividade brasileira, é uma realidade que torna mais evidente o papel do capital social. E uma coisa interessante, né, é que um dos maiores preditores da renda ao longo da vida das pessoas é o rendimento do primeiro emprego, né? Ou seja, como a pessoa se insere no mercado de trabalho vai determinar muito a trajetória dela, se vai ser mais bem-sucedida ou não ao longo da sua vida, né? Eu dizia que a gente trabalha com essa noção de horizonte de possibilidades, né? Que é exatamente aquilo que o indivíduo contempla à sua frente e que pode ser estendido ou limitado em função dessas condições iniciais, principalmente. Daniel estava chamando a atenção para o quanto o primeiro emprego é determinante, né, para a trajetória, vamos dizer assim, laboral do indivíduo, e eu queria chamar a atenção para um outro aspecto que a gente também destaca no texto, que é o risco que o indivíduo pode tomar em função das condições prévias que dispõe. Felipe, no livro vocês ilustram bem esse ponto, acho que quando citam os choques econômicos, né? Como no caso da recessão de 2015 e 2016 e mesmo a pandemia. Nesse momento, a retração da oferta de boas vagas em alguns segmentos tornou a situação do recém-formado ainda mais complicada, né? E aí emergem as diferenças entre aquele que precisa garantir renda rapidamente para honrar compromissos e aí pode aceitar qualquer proposta, né? E outros com melhores condições que podem esperar o mau momento passar até que boas oportunidades cheguem e os salários se recuperem, não é? Tem um conjunto de experiências, tanto de Maicon Cotruminhos e de outras pessoas que compartilharam conosco essas experiências, que provam exatamente isso. E não é nenhuma, vamos dizer assim, nenhum caso atípico. Isso é mais regulado do que se imagina. Em muitos dos casos, no contexto da pandemia, as pessoas tiveram que desistir dos seus planos ou secundarizá-los para dar conta dessas necessidades imediatas, dessas necessidades urgentes. É uma agenda difícil, né, de superação, porque justamente ambições, elas têm um papel importante como a pessoa, né, orienta as suas decisões, né, e segue para uma trajetória de maior ou menor sucesso em relação ao mercado de trabalho, né. Daniel destaca como experiências bem-sucedidas podem contribuir para estimular ambições, mesmo em conjunturas econômicas desfavoráveis. Ele cita estudo publicado em maio deste ano em que os pesquisadores fizeram um levantamento sobre municípios brasileiros em que candidatos negros venceram as eleições para prefeito entre 2004 e 2016. Eles identificaram que nessas localidades a inscrição de estudantes negros no Enem aumentou cerca de 25% nos 2 anos seguintes às eleições. Então isso mostra, né, como na verdade há muitos fatores, há muitos mecanismos implícitos para além, né, do quanto se tem na conta do banco, né, que estratificam a sociedade em meios que é difícil pensar em políticas públicas, porque tem que ir muito além, como eu falei, tem que ir muito além de transferir renda, tem que ir muito além de aumentar o imposto e transferir via Bolsa Família. As cotas, elas são um mecanismo de tentar formar uma elite um pouco mais diversa, né? De você, da criança, do estudante ali, ver que tem mais médicos negros, tem mais professores universitários negros, enfim. E aí com isso você quebra essa barreira intergeracional de baixa ambição.
as Olimpíadas de Matemática, né, que são também realizadas há uns 10, 15 anos, elas mexem justamente com esse papel de você buscar mais, de você querer mais. Felipe, você também defende a importância de um ambiente inclusivo dentro da própria universidade que permita ao aluno ampliar no seu capital social, não é? E, por outro lado, a universidade aprimorar a leitura do mundo que ela ensina, né? O que é preciso para isso? Existem um conjunto de políticas já sendo levadas a efeito dentro das universidades, se nós levarmos em consideração os desafios que se colocam dentro das universidades, tanto na relação com os professores, quanto na relação com outros alunos, quanto na relação com as práticas institucionais da universidade. Então seria necessário um grande conjunto de iniciativas dentro das universidades para verificar, primeiro, se a concentração das oportunidades dos acessos a estágios, dos acessos a bolsas de pesquisa, bolsas de iniciação científica, bolsas de iniciação à docência estão sendo estritamente baseados no julgamento do professor, na competência do aluno, quais são os critérios que informam a distribuição dessas oportunidades internamente. Esse é um ponto. Daniel, em coluna na Folha de São Paulo de início de agosto, em que Michael apresenta o livro de vocês, ele diz assim: se os filhos dos pobres raramente chegam ao topo e os filhos dos ricos raramente deixam o topo, o país começa a se parecer menos com uma economia competitiva e mais como um sistema de reprodução de posições sociais. O foco de vocês, então, é mostrar que desigualdade alta tem consequências econômicas para o país. O escudo da desigualdade, né, é uma tentativa de diálogo que a gente tem com parte ali da elite econômica, que vê ou ignora ou vê com maus olhos a agenda da desigualdade por achar que para você combater a desigualdade você tem que trocar mais crescimento por mais igualdade. No entanto, né, o que a gente está mostrando, o que a gente tenta argumentar, é que para níveis muito altos de desigualdade, como é no Brasil, combater a desigualdade, na verdade, vai promover mais crescimento econômico, vai promover mais prosperidade. E aí a gente pega, né, diversos argumentos econômicos, diversos artigos, etc., mostrando que contextos de alta desigualdade aumenta a corrupção, aumenta a violência, reduz a mobilidade social, e aí com isso tudo junto você tem problemas de crescimento econômico. Levando em consideração que o tipo de exercício que Michael e Daniel, acredito, que tentam fazer a partir desse livro nessa conversa com as elites, é um exercício de um esforço hercúleo, né? Porque o rico brasileiro não se reconhece enquanto rico. E na medida em que não se reconhece enquanto rico, ele não reconhece a parcela de contribuição dele no problema, né? Então, de quem seria a culpa do problema da desigualdade social no Brasil? Para uma parcela da elite brasileira seria do Estado. Jessé Souza, ele vai, antes disso, chamar a atenção que uma outra parcela da elite brasileira vai lançar a culpa sobre as classes populares. E talvez seja essa a visualização mais perversa da coisa. A meritocracia. A meritocracia é exatamente uma narrativa expressão desse mecanismo de reprodução das desigualdades que é levado a efeito por essa parcela da elite brasileira. Então, se você não conseguiu as coisas que eu consegui, é porque você não está trabalhando o suficiente, porque você não está se dedicando o suficiente. Acho que o Felipe falou uma coisa muito certa, né? Claro, tem a parcela individual do trabalho, não sei o quê, dos riscos, etc., mas que essas condições pré-determinadas, que são muito mais vantagem em relação ao resto da população, são fatores muito importantes, né? Menos de 10% dos jovens de 18 a 24 anos têm acesso a uma universidade pública gratuita, né? Que aí tem que passar pelo vestibular, enfim. A gente tem a questão de que a própria saúde, né? Isso vai impactar muito significativamente a sua capacidade produtiva mesmo ao longo da vida. Vamos conferir outro trecho da apresentação de Michael na Flip sobre políticas que podem contribuir para combater esse quadro. Se a gente quiser tratar a desigualdade de uma forma mais profunda, a gente tem que reformar a economia brasileira, a sociedade brasileira em várias dimensões. Uma delas, por exemplo, é a tributação. A gente sabe que os mais pobres e a classe média acabam fazendo um esforço fiscal muito maior do que as elites no Brasil. Uma outra coisa é o Estado também é regressivo na forma como que gasta. Muitas vezes o Estado acaba gastando mais com quem tem mais e menos com quem tem menos. Várias políticas públicas, quando a gente vai olhar com cuidado, funcionam dessa forma.
Mais informações sobre o tema desigualdade você poderá conferir na Conjuntura Econômica de Setembro. O podcast Economia em 15 é uma realização do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Roteiro e apresentação, Solange Monteiro. Edição e mixagem, Nicolas Queiroz. Coordenação e produção, Camila Espíndola, Marcelo Sileno e Isabela Gonzalez. Redes sociais, Yasmin Flores, Maria Fernanda Negreiros e Exaura da Hora. Até a próxima!